Olá, cinéfilos! Começando mais uma fita. E hoje é dia 4 de setembro. Eu não costumo fazer isso, assistir o filme, gravar e postar no mesmo dia. Nem essa é a minha ideia, porque tem vários podcasts, tem vários vídeos, né? Vários canais no YouTube que fazem esse tipo de coisa. Eu acho muito legal, mas a minha ideia mesmo é trazer algumas vertentes do cinema, enfim. Mas hoje de manhã a Netflix liberou um filme que eu estava esperando desde 2018. Quando eu li uma matéria sobre, eu já tinha lido, né, o livro, este livro aqui, que eu achei no meu iPad, e o livro físico mesmo, né, então eu não tenho mais ele. Um livro que eu acho que, pra quem gosta de thriller psicológico, é um livro que eu lembro que na época explodiu a minha cabeça. Gostei demais, foi muito difícil entendê-lo e muito difícil de absorvê-lo, porém, entendi que era uma obra bem perturbadora no sentido de falar sobre a natureza humana. Quando a gente fala sobre isso, é um tema que causa um pouco de inquietude, né, para todo mundo. Quando eu li que o diretor Charlie Kaufman, que é o brilhante diretor, né, que na verdade ele é o roteirista do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que quem gosta de filmes que fogem um pouco do convencional, esse é um filme muito legal, muito bonito e também muito doido, né? Ele lida com vários aspectos da mente humana, né? Então isso já é muito visível nele. Esse é um diretor que ele gosta de brincar com esse tipo de situação. Ele foi o roteirista do filme Adaptação e também o roteirista do filme Quero Ser John Malkovich. Eu confesso que eu gostei muito da adaptação dele, né? Desse livro. Eu já sabia que ia ser um filme que ia dividir muitas opiniões. E é um diretor que ele gosta justamente de fazer isso, de dividir opiniões e fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Ele expõe inúmeras perguntas, né, durante o filme e você não tem essas respostas, né? Não é um diretor que coloca ele tem uma moral da história, mas essa moral, ela vem carregada de várias camadas que você precisa descobrir, você precisa entrar de verdade na mente dos personagens para conseguir entender o que ele tá falando. Assistindo hoje esse filme, eu vi que ele realmente ama essa obra literária, né? E ele resolveu pedir os direitos autorais, né, desse best-seller, que é do Ian Reid. Aos desavisados, o filme ele é vendido como um thriller, né, de terror e um thriller psicológico. O que eu acho que pode ser bem complicado, né? Porque ele vai muito além disso. Então, os desavisados podem acessar o filme sem ter lido o livro, mas não necessariamente você precisa ter lido o livro, né, para gostar do filme. Mas você precisa saber que é de um diretor que gosta de jogar esse tipo de jogo com os seus espectadores, né? Ele não espera te responder tudo, né, o que você se pergunta durante a história, e tudo que tá ali pode ser, nem sempre é o que parece, né? Então a minha dica para você assistir esse filme, você tem que assistir com a mente aberta, porque é um filme que vai dividir muitas opiniões, mas eu também acho que é um filme que com certeza vale o Oscar, né? Ele precisa ser indicado. É um desses filmes que podem ser rotulados de cult, porém ele tem uma carga bem grande e ele é muito fiel à sua obra original, né, que veio de um livro. Então, né, essa questão de falar sobre a expansão do consciente humano é algo que o Charlie trabalha muito bem, né? E o filme justamente é sobre isso. Ele não é um filme de terror, né? Na minha opinião, ele não é também um thriller psicológico. Ele pode ser uma história de romance? Também não sei. O que eu sei é que é um filme que ele é um placebo para tua alma. Ele fala muito dessa questão da existência e propõe vários gatilhos mentais. Acho que o diretor propõe aqui pra gente vários sentimentos com esse filme, né? Essa abordagem que ele gosta de trabalhar pro público, né? E eu acho que ele tem um tema perturbador como plano de fundo. Então, esse nome Estou Pensando em Acabar com Tudo se relaciona a um término de um relacionamento,
porém ele pode ter outras interpretações, né? Isso é bem interessante. O filme ele é cheio de entrelinhas e cheio de camadas. Falando um pouco do que eu achei, eu pretendo fazer um outro vídeo sobre talvez uma análise, né? Uma análise crítica mais detalhada, como eu gosto de fazer, como tem vários, né, podcasts e vídeos no canal sobre, né, falar um pouco mais dessas camadas que ele propõe, mas como esse vídeo não tem spoiler, eu não quero estragar a tua experiência. Então, eu vou falar um pouco das percepções que eu tive dele, né, para ajudar a você se instigar e querer assistir esse filme. Então, a gente tem atuações, né, do elenco, como a Jessie Buckley, que ela acho que um dos últimos trabalhos dela foi no Chernobyl. Ela interpreta tão bem todas essas camadas que eu falei pra vocês, que é muito genial, como eu acho que ela deveria, né, ser indicada aqui por esse filme. Outra que merece indicação também é a Toni Collette, que, meu Deus do céu, né, eu não vou nem falar sobre ela, porque ela é uma das minhas atrizes favoritas e ela faz qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de filme, ela faz desde de comédia até, né, terror, né, como eu já comentei sobre Hereditário, que ela deveria ter ganhado, né, alguma indicação e que está o Oscar, né, porque aquela atuação dela, meu Deus, e aqui não é diferente, ela carrega uma atuação muito forte. Eu não posso abrir muito dos personagens porque isso pode estragar muito a tua percepção sobre esse filme, então eu só vou falar um pouco mais superficialmente. A gente tem também o Jesse Plemons, que é o Todd de Breaking Bad, você deve lembrar dele. Ele sempre fez atuações medianas e aqui, meu Deus do céu, também. E, praticamente o filme ele acontece, né, dentro do carro, onde a protagonista, ela vai conhecer os pais do seu namorado, que ela começou a namorar faz 6 semanas, e ela tá se questionando sobre esse namoro, se ela realmente quer ficar com ele ou não, né? Então o nome do filme faz essa analogia, né? Estou pensando em acabar com tudo. E aí ela, nessa ida para essa fazenda, conhecer os pais dele, ela tem vários devaneios e é aí que toda a história se encaixa. Acho que é isso que vocês precisam saber para assistir o filme. E nada além disso, depois é percepção pura de cada um, né? A gente tem também o David Thewlis, ele é o Rasmus Lupin do Harry Potter. Ele e a Toni Collette carregam um casal, eles são tão fascinantes e a forma como eles se comportam, ela é inquietante, mas ao mesmo tempo ela é reconfortante. Essa ambiguidade dos dois na tela é tão visível que ela enche a tela. Esse momento onde estão os 4, né, na mesa de jantar, ali eu acho que é uma das melhores partes do filme, sem dúvida nenhuma. Eu não posso deixar de mencionar também aqui, né, como amante da fotografia dos filmes, a fotografia aqui ela ajuda a contar a história. É como se a gente estivesse vendo e ouvindo poesia, é poesia pura, é muito bonito. E ela segue a narração, né, da nossa personagem. A gente tem aqui um filme com uma narrativa em primeira pessoa. Isso é muito interessante porque você imagina todo o tempo o livro na sua cabeça. E é muito legal porque essa coisa de narrativa na primeira pessoa faz com que a gente crie empatia logo de primeira com a nossa protagonista, né? E eu acho que é justamente esse diálogo que o diretor se propõe aqui nesse sentido. E a gente vai descobrindo várias camadas dela e dele também, né? Então a gente começa a se envolver muito com ele, a gente tem empatia sobre eles e a gente quer saber o que vai acontecer de fato, né? O que é aquilo ali, o que é essa situação toda, enfim. Fotografia muito sensível que mostra o sentimento dos personagens e isso é bem forte. A única ressalva que eu teria, né, mas não quero me alongar muito aqui também, seria que o filme ele é muito, 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 muito fiel ao livro até o fim. Eu só acho que no final o diretor opta por fazer algo um pouco mais poético
né? Ele leva para uma linha mais poética que talvez não agrade todo mundo. A gente tem um teor mais pesado no livro, né? Ele realmente é um tapa na nossa cara, né? E eu acredito que seria muito legal, acho que é um filme que ele tem uma narrativa lenta, então não sei se todo mundo vai gostar, né? Ele tem uma atmosfera um pouco carregada ali, né? Do gênero, do terror, aquela expectativa que algo muito ruim vai acontecer, mas isso é muito lento. E no livro, essa atmosfera ela é um pouco mais forte e você, no final, tem uma surpresa que te destrói muito emocionalmente. Coisa que no filme foi abordada de uma forma diferente, que eu gostei bastante, porém eu acho que ele deveria ter seguido a linha do livro. Eu acho que ficaria mais compreensível até para as pessoas que não conhecem a obra literária, né, na minha opinião. Finalmente eu preciso dizer que você precisa assistir Estou Pensando em Acabar com Tudo, mas ele é um filme que não é para assistir numa sexta-noite, muito menos num domingo à noite. Ele é um filme que ele pode ficar na sua cabeça por alguns dias, mas é daqueles filmes que ele precisa ser reassistido, né? E eu acho que ele propõe diálogos, né? Não é um filme vazio, muito menos um filme que vai passar desapercebido, né? Até os curiosos que não gostam muito desse tipo de gênero, né? Esses filmes um pouco mais fora da casinha, eu diria, podem se surpreender positivamente. Eu acredito que essa obra, ela veio, né, no tempo certo, onde a gente tá olhando mais para dentro, né, da gente mesmo, e eu acho que o diretor, ele conversa muito, né, com essa atmosfera da nossa própria natureza humana. Então é um filme que ele veio a calhar e é um daqueles filmes que é perpetuado. Eu, na minha opinião, né, eu daria nota 10 para ele. É uma obra que causa terror, desconforto e ódio. Mas essas são as intenções de Kaufman aqui. Essas são as sensações latentes que ele quer passar pra gente. E esse filme nos faz nos sentir exatamente como os personagens estão se sentindo dentro do filme. E isso é imprescindível pra gente entender o que ele quer passar, a mensagem central do filme. Estou Pensando em Acabar com Tudo é um filme de gatilhos, o que explica a sua classificação etária, né, que é 18 anos. Para mim, então, essa é uma obra que foca nos horrores que permeiam a nossa sociedade, sem dúvida alguma. E ele é assustador de uma maneira que qualquer outro filme de terror convencional não seria. Então fica aí a minha dica para vocês, né? Assistam Estou Pensando em Acabar com Tudo na Netflix. E antes de acabar, eu gostaria de ler para vocês um trechinho do livro que vai talvez ajudar a você ir com a mente aberta para assistir o filme. Abre aspas. Eu estou pensando em acabar com tudo. Quando este pensamento chega, ele fica, gruda, perdura, domina. Não há muito que eu possa fazer. Confie em mim. Ele não vai embora. Ele fica lá, quer eu goste ou não. Está lá quando eu como, quando vou me deitar. Está lá quando eu durmo. Está lá quando eu acordo. Está lá, sempre. Não tenho pensado nisso há muito tempo. A ideia é nova, mas ao mesmo tempo parece velha. Quando que começou? E se esse pensamento não foi concebido por mim, mas plantado em minha mente? Pré-desenvolvido? Uma ideia não verbalizada e original? Talvez eu tenha sabido desde sempre. Talvez fosse assim que isso sempre fosse terminar. Jake certa vez disse: às vezes, um pensamento está mais próximo da verdade, da realidade, do que uma ação. Você pode dizer qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa, mas não pode forjar um pensamento. Não se pode forjar um pensamento. E é nisso que eu estou pensando. Isso me preocupa. Realmente me preocupa. Talvez eu devesse saber como terminaria para nós. Talvez o fim estivesse escrito desde o início. Fecha aspas.